Que o mercado imobiliário brasileiro está em ebulição, todo mundo sabe. Para onde quer que se olhe, são obras e mais obras, pequenas, médias ou grandes, para fins residenciais, comerciais ou industriais. O Instituto de Pesquisa Data Popular estima que mais de 1,2 trilhão de reais devem ser gastos com bens de consumo pela classe C até o final desse ano de 2013, sendo que 48,6 bilhões serão destinados para construção e reforma de imóveis. Sinalizadora de aquecimento na economia, a construção civil é também geradora de grandes volumes de entulho, que lotam aterros e podem gerar graves problemas ambientais dependendo da forma como é feito seu descarte. Para conhecer um projeto acadêmico que está transformando positivamente essa realidade, a equipe da TV USP veio até o campus da Unesp, na cidade de Sorocaba, interior de São Paulo, para conversar com o professor Sandro Mancini, engenheiro de materiais e docente do curso de Engenharia Ambiental. Daqui, seguimos com Sandro e sua equipe até o aterro de inertes da cidade, onde são despejadas aproximadamente 350 caçambas de entulho da construção todos os dias. Sandro, fala um pouquinho para mim. Com o aumento da população do mundo, aí beirando 7 bilhões de habitantes, o aumento do consumo, a aceleração da construção civil, que tipo de problemas nós enfrentamos enquanto planeta finito, né, no que diz respeito ao descarte de lixos, de detritos? Não tem de onde a gente tirar recursos naturais a não ser da natureza. Então, cada vez mais a gente usa, como você falou, o planeta é finito, tem recursos finitos, uma hora pode acabar. E ao mesmo tempo que isso acontece, cada vez mais exigindo da natureza recursos naturais, no caso da construção civil, como areia, como calcário para fazer cimento, esse tipo de coisa, chega uma hora que esses recursos vão faltar e estão sendo ao mesmo tempo desperdiçados aqui, né? Esse monte de resíduos que a gente vê é apenas uma ponta do que é gerado no mundo inteiro, né? Agora, dentro da proposta de trabalho de vocês aqui, do curso de Engenharia Ambiental da Unesp em Sorocaba, vocês têm desenvolvido no decorrer dos últimos anos alguns projetos junto com os alunos para tentar minimizar esse impacto, mesmo que seja local ou regionalmente. Fala um pouquinho desses projetos para a gente. A gente parte do pressuposto que resíduo é matéria-prima, né? Resíduo para a gente é considerado matéria-prima, para alguém é considerado matéria-prima. A indústria da reciclagem, ela se movimenta com esse tipo de material, a sucata, né? Convencionalmente chamado de sucata. Então a gente tem feito pesquisas com vários tipos de materiais, com plásticos e com entulho também, até com restos de comida para fazer compostagem. E cada um deles, jeito para reciclar tem, né? Resta que a reciclagem ela seja economicamente viável e que ela precisa partir da coleta seletiva, né? Em algum lugar, na geração, os resíduos precisam estar separados para facilitar o processo final aí. Porque um reciclador de aço, por exemplo, ele só vai querer sucata ferrosa, ele não vai querer alumínio, ele não vai querer entulho, ele só vai querer sucata ferrosa. Então as indústrias elas são específicas, então você precisa especificar também. O melhor jeito disso aí é a coleta seletiva. Agora, no decorrer desses anos, vocês vieram pontuando, né? Começaram com um tipo de material. Sim. Hoje, especificamente, em 2013, vocês estão trabalhando com os detritos da construção civil. Sim. Mas vocês já passaram por outros materiais também no decorrer desse tempo. Sim. A gente estuda bastante plástico, né? Plástico, borrachas, em geral. Estudamos, como eu falei para você, matéria orgânica para fazer compostagem, né? E até um pouco de metal também, mas... E agora estamos com os detritos da construção civil, porque aqui tem de tudo, né? Num lugar desse não deveria vir de tudo, mas acaba vindo e mostra uma ausência de separação na fonte e mostra também que tem gente disposta a separar isso aí para sobreviver. É interessante você tocar nesse ponto. Tem uma questão ambiental, mas tem também uma questão social envolvida nesse projeto. Algumas famílias ou diversas famílias acabam se beneficiando desse projeto. Sim, a ideia é essa, né? Quando você começa a dar valor para aquele resíduo passa a ter uma aplicação mais importante, ele começa a ser valorizado, tem um custo maior, então todo mundo se beneficia, desde o industrial até o catador. Essa é a ideia.
né? Porque esse pessoal está aqui por absoluta falta de perspectiva, do que fazer, né? E quanto mais valorizado for o resíduo para eles, melhor. A jovem Marina Vieira é estudante do 7º semestre de Engenharia Ambiental. Ela coordena um importante projeto de reaproveitamento de sobras da construção civil, promovido pelo GAIA, o Grupo Acadêmico de Iniciativa Ambiental. O grupo reúne estudantes de diversos semestres para o desenvolvimento de projetos que aliem o conhecimento teórico aprendido em sala de aula com a aplicação prática em prol da sociedade no entorno da universidade. Marina, fala um pouquinho para a gente como é que surgiu a proposta de trabalhar esse tema específico em 2013, por quê e quais são os benefícios disso? Então, esse projeto surgiu devido à preocupação com esse tipo de resíduo, porque na verdade a gente não tem uma abordagem específica. Normalmente a gente escuta o quê? De aterro sanitário, da reciclagem dos produtos normais, plástico, papel, e essa parte de resíduo de construção civil fica meio esquecida. Talvez pelo fato de esse resíduo não gerar cheiro, talvez não incomode tanto a população e não saibam da importância que se deve ter para reciclar esse resíduo, porque devido à saturação desse tipo de aterro, que não existe em muitos municípios. Por exemplo, Sorocaba, da região, é o único que tem esse tipo de aterro de inertes para cuidar desse tipo de resíduo. E o volume de resíduo deve ter crescido muito no Brasil a partir do momento que a construção civil sofreu um aquecimento considerável nos últimos anos, né? Então surgiu a preocupação de criar alguma medida para reduzir o volume de resíduo que tem no aterro. Então a gente pensou o que a gente poderia fazer para reduzir isso daí como engenheiros ambientais, né? Então a gente tem o nosso projeto com 2 etapas hoje. A primeira etapa que a gente realizou esse semestre mesmo foi a caracterização de uma obra, e a gente escolheu a obra dentro da faculdade, por ser justo da faculdade. E a gente começou analisando o que se produzia nessa caçamba, também pela preocupação de vir muita coisa errada para esse tipo de aterro. Então a gente queria analisar quais são o tipo de resíduo que é mais jogado na caçamba, se tem algum tipo de resíduo que não era para estar ali. Então a gente encontrou, bom, na obra da faculdade a gente tinha mais concreto, isopor e papelão, que na verdade o papelão e o isopor não deveriam vir para cá, porém estão jogados todos na mesma caçamba. Mas uma vantagem que a gente viu, a gente não viu muito tipo de outro entulho jogado, tipo latinha, a gente não viu quase nada disso, então isso foi uma coisa boa que a gente analisou. E a segunda etapa do nosso projeto seria a reutilização desse tipo de resíduo para alguma finalidade para a sociedade. Então a gente estaria pensando em fazer argamassa, uma argamassa simples, a gente vai fazer alguns testes e tal para ver se ela é boa, se não é, e a calçada ecológica, mas isso a gente vai fazer no semestre que vem. Mas o projeto vai além da questão ambiental. Existem também impactos sociais positivos, especialmente na vida dos catadores e selecionadores. Esses profissionais trabalham de forma cooperada nos entulhos onde o projeto se desenvolve. Bom, do nascimento do GAIA, nós queríamos fazer algum tipo de movimentação que trouxesse benefícios para a sociedade. E daí que surgiu o nosso primeiro projeto, que é o projeto dos resíduos sólidos, em que nós fizemos um estudo bem diferente, né? Nós fizemos uma caracterização durante um ano do que parava nas galerias de esgoto da cidade de Sorocaba. Então, nós analisamos 2 pontos mensalmente durante um ano para saber o que ia parar dentro do esgoto. Por que a gente desenvolveu isso? Porque Sorocaba tem bastante problema com enchente. Então a gente queria entender o porquê que tinha tanta enchente, o que ia parar lá de errado, que entupia e daí gerava esse problema. E a partir daí que nós fomos para a geração das soluções. Então, a partir daí que nós iniciamos um projeto dentro das cooperativas de Sorocaba, então para melhorar os processos dentro da cooperativa, para que eles pudessem captar mais coisas, para que eles pudessem separar de uma maneira melhor, ou até mesmo uma questão ergonométrica dos cooperados, trabalhar numa posição melhor, ou até um espaço para eles poderem descansar ou poderem comer direito, que eles não tinham. Então a gente desenvolveu isso no projeto
E daí as outras vertentes do projeto também na área de resíduos sólidos, né? Então, aí a gente começou a desenvolver na parte dos resíduos da construção civil, o projeto com óleo residual de cozinha, o resíduo orgânico, que é uma parte muito significativa do resíduo brasileiro, né? Essa parte dos restos de alimento, então dá essa destinação correta. E também a gente desenvolveu o projeto dentro dos condomínios, porque a gente acredita que seja um dos grandes geradores desses resíduos, né? Por projetos como esse e tantos outros desenvolvidos ou em desenvolvimento desde que o Gaia nasceu em 2010, é que diversos estudantes acabam se engajando voluntariamente no trabalho do grupo. Eu acho que o Gaia ele representa muito a parte prática de um engenheiro ambiental. Eu acho que é o primeiro passo que nós conhecemos o que o engenheiro ambiental faz. Então, são com esses projetos que pode parecer pequeno para algumas pessoas, mas para a gente é um grande passo, porque é ali que nós começamos a entender como é que funciona a engenharia e como é que a gente pode evoluir muito através desses projetos. Na sala de aula a gente não vê, a gente vê tudo que a gente precisa, mas na prática é outro assunto, né? E no 7º semestre eu ainda me sinto meio despreparada, assim, já para sair, trabalhar. Eu acho que o Gaia é a melhor forma da gente saber diretamente como é que eu vou agir depois da faculdade, entendeu?